Então, eu quero que você repita assim comigo. Deus me criou para a intimidade. Esse é o primeiro motivo. Você que foi criado para ser alvo do amor de Deus. Alvo. Você não... Grava, isso é muito importante. Deus não te criou para um propósito de servi-lo com um dom em primeira intenção. Ah, não, Deus me criou para, sei lá, através do meu dom, ensinar pessoas e transformar vidas. Quem aqui tem filhos? Tá. Imagina o seguinte, agora eu tenho um filho, agora eu posso falar isso. Eu sempre falava, mas quem aqui tem filho? Eu não tinha, era uma treta de fazer o exemplo. Imagina eu projetando, né? Muitos filhos não são projetados. O meu foi projetado. Eu e a Mayara sentando, conversando, vamos criar o Anthony, vamos fazer um filho, vamos. Para quê? Para que ele trabalhe para nós. Para que ele use o dom dele para nos servir. Faz sentido? Mas é assim que a gente é ensinado sobre Deus, né? Qual que é o teu propósito? Meu propósito é servir através do meu dom. Não, não é. Isso aí é só uma coisa, é algo natural que vai acontecer a partir do relacionamento. Mas a primeira coisa que Deus te criou é para te amar. É para se relacionar com você, é para ter intimidade. Então o seu propósito é o que você tem de mais importante? Não. Não é o teu propósito que você tem de mais importante. Eu tenho um dom. Meu dom principal é ensinar. É o que eu tenho de mais importante? Não. Mas é assim que a gente aprendeu. Pode ver que muitas pessoas, até no meio cristão, pastor, apóstolo, bispo, missionário, pregador, se ele parar de cumprir o propósito dele, entra em depressão. Se tirarem para você de ensinar, você não puder mais ensinar, sei lá, você perder sua voz, você não conseguir me ensinar, você vai entrar em depressão? Não. Por quê? Porque a minha identidade não está no meu propósito. A nossa identidade está em Deus. E isso é algo que muitos de nós sabemos intelectualmente, mas no coração ainda relacionamos a nossa identidade ao nosso propósito. A minha identidade é o meu propósito, aquilo que você faz, tá? Deus te chamou para transformar vidas. Isso é o natural do meu propósito, depois que eu reconheço a minha. Primeira coisa que eu fui criado, ser alvo do amor de Deus. Ser amado. Ter intimidade. Em que nível? Não existe limitações. A Bíblia diz que ele dá o Espírito sem limitação nenhuma. No nível que mais você conseguir ir, mais você irá. Quanto mais resistências você tirar de dentro de você, mais fundo você irá. Eu lembro numa época que eu estava conversando com Deus, eu estava tendo muitos sonhos proféticos, muito intencional para dormir, para ter sonhos proféticos. E um dos sonhos proféticos que eu tive era Deus, era muito louco, era como se fosse uma página do Google, só com uma caixinha assim, e começava uma mão escrever. E aí Deus estava me falando algumas coisas através daquela caixinha. E eu tava desdenhando de Deus. Olha que louco, só isso aí mesmo, né? Eu tava desdenhando. Falei, tá bom, é assim mesmo, tá. E Deus falando, tipo, coisas que ele tinha pra mim. Meio que duvidei de Deus. Eu falei assim, como que eu vou crer que isso é verdade? Deus fala assim, passe muito tempo comigo e resolva seus conflitos internos. Eu lembro disso, tipo, dessas duas últimas frases no sonho. Passe muito tempo comigo e resolva seus conflitos internos. Hoje é muito mais claro isso. Por quê? Porque tem muitos de nós que passamos vida de oração, já vivemos algum momento de vida de oração, de orar 3 horas por dia, 2 horas por dia, 5 horas por dia, 6 horas por dia. Mas, na verdade, isso era uma resposta de um conflito. Eu cresci no ambiente cristão, meus pais são pastores, eu já cheguei em momentos a orar 8 horas por dia. 8 horas. Então, eu sei o que é você fazer algo espiritual como resposta de um conflito emocional. Eu vivi muitas experiências com Deus nessa fase, lógico, que Deus é misericordioso. Você está passando tempo com Ele, você vai aproveitar. Só que era muita resposta do quê? Sei lá, o desejo de vencer o pecado. Eu tinha uns desejos, umas fantasias muito loucas, quanto mais tempo eu orar, mais isso vai sumir. Então era a resposta de um conflito, não era o principal motivo de desfrutar de intimidade. Era um conflito.
Por isso que passe tempo comigo e resolva os seus conflitos internos. Quanto mais nós formos curados emocionalmente, mais é uma barreira a menos para a água do Espírito Santo fluir. E vai ser cada vez com menos força. Por exemplo, tem semanas, abrindo o coração para vocês, hein? Tem semanas que eu não pego na Bíblia. Não pego na Bíblia. Abner, seu pecador. Eu vi a cara de eu já olhando assim pra mim. Como assim, meu irmão? Ixi, já tive várias semanas que eu não pego na Bíblia. Mas, Abner, por quê? É assim, eu entendi uma coisa que demorou muito. Não existe um ser humano na Terra que se relaciona com Jesus igual ao outro. Não existe. E aqui é importante por quê? Porque às vezes você padroniza a sua forma de ter intimidade com o exemplo do outro. Você ouviu muito do seu líder, eu oro 2 horas por dia, eu oro 3 horas por dia. Aí você acha que você precisa orar 2 horas por dia, 3 horas por dia, para você ter intimidade. Não. Tem semanas que eu não pego na Bíblia, mas eu passo o tempo todo de olho fechado, em silêncio. É o meu momento, é a minha forma daquela semana. Eu não tô afim de ler Bíblia. E já teve semana que eu peguei a Bíblia, que eu não tava afim de ler Bíblia, eu fechei os olhos e o Espírito Santo, vai ler a Bíblia. E eu continuei de olho fechado, resistindo. Vai ler a Bíblia. Inclusive, uma das experiências foi quando veio o nome DNA. Minha esposa falou assim, me veio o nome DNA. Eu falei, DNA. Ih, o que mais? Porque Deus é assim, né? Ele te dá uma coisa, mas ele não explica o como. Aí, tipo assim... E aí, Deus, DNA o quê? Aí eu fechei o olho no outro dia. Isso foi no domingo à noite. Choveu, acabou a luz. Eu e minha esposa com o celular ligado, com a luzinha, a lanterna do celular ligado e conversando. Aí veio o nome DNA e tal. Aí eu falei, tá, e daí? Ela falou, Deus vai falar. Deus vai falar. Aí um outro dia eu sentei no sofá, fechei os olhos, cruzei as perninhas. Põe minha música de fundo. Aí só veio assim, tipo uma... Cada hora Deus fala de uma cor, mas de uma forma. Mas veio tipo algo dentro de mim assim, vai ler a Bíblia. Aí eu assim, tipo, eu não quero. Eu não quero. E eu fui tipo assim mesmo dentro. Sabe que você resmunga com Deus? Eu não quero. Aí veio de novo, vai ler a Bíblia. Tá. Aí eu peguei a Bíblia. Eu tava em Romanos capítulo 9. Tava lendo um livro de Romanos. Abri o Romanos capítulo 9. E eu tenho a Bíblia que chama A Mensagem. É a Bíblia do Eugene Peterson. É uma Bíblia muito mais informal do que a linguagem de hoje. É tipo uma linguagem absurda. Eu adoro aquela Bíblia. E aí, ele estava falando sobre a identidade do povo de Israel que não estava relacionada ao Ismael, mas a Isaac. Eu não vou aprofundar nesse ponto, mas o que ele estava querendo dizer? Não é o Ismael foi construído, ele foi criado, foi feito pelo esforço. Abraão ouviu a voz de Deus, mas não conseguiu esperar o tempo, e pelo esforço dele, ele quis criar o filho, quis fazer um filho. Mas Isaac foi da promessa. Então, o escritor estava falando, o Paulo fala assim, não é por Ismael, é por Isaac, é o filho da promessa. Então a identidade dele não está relacionada. Só que na linguagem, a mensagem, o cara fala assim, a identidade dele não é por transmissão genética. Mano. O que é transmissão genética? DNA. A Mayara tinha falado DNA num dia anterior. Na hora que eu li transmissão genética, eu quase joguei a Bíblia pra cima. Eu cheguei, a Mayara tava fazendo comida, era hora do almoço. Eu lendo a Bíblia e ela fazendo comida. Eu, amor! E foi aqui, ó, DNA. Eu tava meio louco assim. Aqui, ó, DNA. Nós só falando um monte. Deus explicou aqui o DNA. E ali Deus explicou. Pra mim, o que é DNA? DNA é que nós temos a nossa identidade, o nosso DNA relacionado aos nossos pais, certo? Só que essa não é a principal identidade nossa. Não é. A nossa identidade está em Deus. E aqui muda tudo. Por quê? Porque muitos de nós fomos inclinados ao pecado sexual porque nossos pais foram. Muitos inclinados ao álcool porque os pais foram. Às drogas porque os pais foram. E até hoje o pai, sei lá, vive um momento de escassez financeira. Aí você traz isso da sua... Não, porque minha família sempre foi pobre, eu sempre vou ser pobre e tal. Isso está impregnado. Mas, no momento que eu creio em Cristo, você lembra do que Nicodemos chegou para trocar ideia com Jesus?
Ah, peraí, Jesus, como que você faz essas paradas? Eu sei que você faz de Deus, porque é impossível fazer essas paradas que você faz se não for de Deus. Aí Jesus fala assim, se você quiser ver o reino, você tem que nascer de novo. DNA. Porque aí ele fala, aquele que é nascido da carne é carne. Aquele que é nascido do espírito é espírito. Então o que isso significa? Aquele que nasceu humanamente falando, por exemplo, seus pais, eles deram para você a capacidade de se movimentar no mundo físico. Os meus pais, eles me deram a capacidade de conversar com vocês no mundo físico. Mas eles não me dão a capacidade de falar com Jesus. Nem com o Espírito Santo. Por quê? Porque eles não me dão capacidade espiritual. A minha capacidade espiritual vem de Deus. No momento que eu creio em Cristo, o meu espírito renasce. Ele estava morto. Eu creio em Cristo, ele renasceu. No momento que o meu espírito renasceu, eu posso caminhar normalmente no mundo espiritual. Conversar com o Espírito Santo, conversar com o diabo até, conversar com os anjos. Tudo que está no mundo espiritual eu posso acessar através de Cristo. Agora, eu te pergunto. Você é o quê? Espírito, alma ou corpo? Espírito. Que possui uma alma que habita num corpo. Se você é um espírito que habita numa alma e possui um corpo, você é a sua essência. É um ser espiritual, então a sua identidade está onde? Em Deus. Não foi seus pais que deram a sua verdadeira identidade. Porque se você é espírito, seus pais não conseguem te dar uma identidade espiritual. Essa identidade ela está em Cristo. No momento que você conecta a sua identidade em Cristo, tudo o que você precisa na Terra, ela está em Cristo. A Bíblia diz que Jesus sustenta o universo com as palavras dele. Já pensou isso? Cara, pensa o seu tamanho do tamanho do universo. Vocês gostam daquelas séries de documentário lá que fala dos planetas e tal, das galáxias. Bom, eu olho para aquilo e acho absurdo. Milhões e milhões de galáxias. Milhões! Caramba, mano, milhões! E eu sou um ser humano desse tamanho de toda essa galáxia. Só que ao mesmo tempo, Jesus está em mim e ele sustenta toda a galáxia com a palavra dele. Caraca, isso é muito louco. Isso é muito absurdo. Quando a gente entende o nosso DNA. Só que aí o que ocorreu? O grande problema que todo mundo fala assim, quando eu morrer, eu vou trocar uma ideia com Adão, ele vai ver. Quando eu morrer, vocês vão ver. A primeira pessoa que eu vou falar. Não sei se você já viu um vídeo na internet, se você já viu um meme na internet que parece um cara cumprimentando todo mundo, aí vão colocando os nomes em cima, né? Aí quando aparece Adão, cara, e sai andando, tipo, chegando no céu. Mano, isso é muito bom. Eu senti de falar algo agora que eu aprendi numa aula esses dias. Parênteses, tá? Tem eu faço parte de uma escola e ele tá, eu esqueci o nome dele agora, ele é um ministro de outro país, mas não é dos americanos, o nome dele é, sei lá. E ele tava falando sobre misticismo, que foi uma das coisas que foram roubadas de nós também. Porque o misticismo é o mundo dos mistérios. E todo mistério está escondido em Cristo. Então nós deveríamos ser místicos. Só que tudo que é misticismo a gente não nesse negócio. Esse aí é muito perigoso. E ele estava explicando esse misticismo. E ele falou algo, nossa, que ficou uma bomba no meu estômago. Quantos aqui de vocês já disseram, é a primeira libertação de hoje, quantos aqui vocês já disseram, quando eu morrer, eu vou ter que fazer algumas perguntas para Jesus? Eu vou fazer essa pergunta para Deus quando eu morrer. Vocês nunca fizeram essa pergunta? Nunca? Não? Tipo, dúvidas que se você tem dúvida que Deus nunca te respondeu, que você não encontra na Bíblia, você fala assim, não, quando eu morrer, essa vai ser a primeira pergunta que eu vou fazer para Deus. Nunca? Vamos lá, peraí. Então, quem aqui, pessoal do Zoom, por favor, levante as mãos aí, tá? Interaja com a gente. Quem aqui já fez, levante a mão, essa pergunta. Quando eu morrer, eu vou ter que fazer essa pergunta para Jesus ou para Deus. Beleza. Profeticamente eu ouvi o pessoal do Zoom aqui. Ó que poderoso isso. Você fez um acordo com a morte. Porque quem disse que eu preciso morrer para perguntar algo para Jesus? Se ele mora no meu coração. É absurdo, né? Foi assim que eu tomei a palavra também. Na hora que o cara falou aquilo, eu falei, uau! Eu já falei essa frase.
Então é a primeira coisa que vocês vão fazer aí no Zoom, junto com a gente, nós vamos fazer aqui. Vocês vão orar anulando isso. Por quê? Porque a voz de Jesus, ela está disponível. E você não entende o poder de uma palavra. Você já passou por dificuldade financeira? Que você vai no cartório, aí para fazer alguma coisa você tem que declarar atestado de pobreza? Já viu isso? Já, né? Se você assinou aquilo, mano, você tem que anular. Tudo que você fala ou escreve é decretado no mundo espiritual. Então, logo, você fecha os seus ouvidos espirituais para ouvir tudo de Jesus. Por quê? Porque você falou que você vai ter essa coisa que você só vai ouvir quando você morrer. Logo, você decretou. Você fecha os mistérios mais profundos, porque você tem o poder de fechar essa porta ou de abrir essa porta. Entende? Você declarou isso com a sua boca. Então, a primeira coisa que você vai fazer agora é anular isso. Por quê? Porque Jesus está disponível. Tanto que você pode visitar o céu, alguns de vocês já fizeram isso comigo. Você pode visitar o céu, quanto Jesus está aqui, morando dentro do seu coração. Ele pode falar tudo o que você quiser. A minha pergunta é a seguinte. Você não acha, estou aqui para tirar as dúvidas, né, como todos, que eu entendo isso e concordo com isso. Porém, a minha dúvida é a seguinte. Você não acha que tem coisas que realmente não são para nós sabermos? Alguns mistérios que realmente, por mais que a gente pergunte, a gente pode ser que não tenha resposta, porque não é para a gente ter resposta como sendo humano, eu acho. Sim, ótima pergunta. Ótima pergunta. Que bom que você fez. Concordo com você. Até porque a não resposta de Deus, para mim, em muitas situações, é uma resposta. Mas vamos lá, depois eu respondo isso. Eu acredito que sim, que tem certas coisas que eu não vou ter respostas. Não vou. Então por isso que eu digo, Deus não responder não é o problema. O problema é eu declarar que quando eu morrer, eu vou perguntar certas coisas para Deus. É como eu faço um acordo com a morte. Certo? Mas nós vamos responder essa pergunta aí. Vamos orar primeiro. Vamos anular essas palavras para quem falou. Mais uma pergunta aqui. Fala, meu amado. Vou fazer a pergunta. Tá ligado, tá ligado. Vou fazer a pergunta porque veio na minha mente, no meu coração, meu filho. Isso que você disse, Heber, que as nossas palavras têm poder, eu já descobri isso há muito tempo. Uhum. Mas veio na minha mente o meu filho. E você tem poder para anular a palavra, no caso do meu filho que fala palavras que não devem ser faladas. Eu posso anular a palavra dele? Essa é a pergunta. Qual a idade do seu filho? Ele está com 39 anos, era cristão, e botou na cabeça dele que agora ele é ateu. Aí falam umas coisas que aí eu procuro, sabendo que a palavra tem poder, aí eu procuro anular. Sim. Eu acredito que você tem um poder espiritual sobre você através dele, até porque você é o pai dele, então você tem um poder espiritual, mas como ele é um homem de 39 anos, já você não consegue influenciar totalmente, tá? Por quê? Porque ele ainda não está mais debaixo da sua tutela, né? Aqui, a criança, ele já é um homem. No momento que você se torna um homem, você meio que faz uma certa desconexão com seus pais, para que você possa ser um homem. Já viu aquela questão de um homem nunca se torna um homem perto dos pais? Então, eu vivi isso muito. Então, no momento que eu já era casado há um bom tempo, mas mudou bastante quando eu mudei de cidade ainda. Eu fiquei mais longe dos meus pais. Então, cada vez que você vai ficando mais distante fisicamente, mas precisa estar emocionalmente também, mais você vai amadurecendo. Então, você tem uma influência sobre ele. Agora, você pode fazer no mundo espiritual a intercessão por ele nesse sentido. Tipo, anular as palavras dele, você não consegue. As palavras dele, porque ele precisa ele mesmo anular as palavras dele, porque ele já tem maturidade para isso. Mas você pode interceder pedindo que o Espírito Santo e os anjos protejam eles dentro dessa ignorância. Porque se ele está vivendo isso, ele só está vivendo isso porque ele está cego. Quem é que cega? Quem é o Deus desse século que cega? O Deus desse século que cega o entendimento dos incrédulos. É o diabo. Então todo mundo que não consegue ver Cristo como ele é, está cego pelo diabo. Então na ignorância dele, a ignorância é o terreno de atuação do diabo. Toda vez que eu estou ignorante sobre um assunto, eu posso ser escravizado. Nesse sentido, mesmo sendo cristão, tá? Então às vezes você é salvo,
mas você não acredita que salvação está relacionado à prosperidade, por exemplo. Ah, não, salvação é uma coisa, agora ser próspero é comigo, não tem nada a ver com Cristo. Então, nesse sentido, você é ignorante. Nesse sentido, você pode ser escravo. Você pode ser um salvo pobre o resto da vida. Então, todos nós temos partes da nossa alma que elas ainda estão ignorantes em algum sentido, mas você pode interceder por ele e fazer com que o céu se mova a favor dele, protegendo a vida dele até de ataques dos demônios através das palavras dele. Certo? Vamos orar agora anulando essas palavras? Então vamos lá. Eu quero que você ore com as suas palavras mesmo, que é bem simples. Eu anulo essas palavras que um dia eu disse sobre que eu fiz um acordo com a morte, para que eu vou falar com Jesus e fazer algumas perguntas só depois que eu morrer. Eu vou orar por vocês e vocês oram por vocês mesmos, tá bom? Certo? Pessoal do Zoom faz aí também. Pai, estou aqui como alguns meses atrás o Senhor falou comigo através de uma aula e eu pude anular essas palavras do mundo espiritual. Eu peço agora que os anjos estejam presentes nesse local e quebrando através das espadas deles todos os vínculos com a morte. Todos os vínculos com a morte que nós fizemos através das nossas palavras. Todos os vínculos que fizemos sejam quebrados no nome de Jesus. Eu quebro na vida desse pessoal que está no Zoom também. No nome de Jesus. Se um dia declaramos palavras de morte, que só vamos perguntar para Deus algo, que só vamos perguntar para Jesus algo, que só vamos visitar o céu depois que morrermos, quebra esses vínculos agora no mundo espiritual. Amém. Essa é a primeira. Anulou todo o acesso, toda a concordância que tinha com a morte. Porque hoje você vai ter a experiência aqui de visitar o céu. Então você não precisa morrer para isso. Tanto que até o tema dessa imersão, nome, tudo foi no céu. Nós visitando o céu. Então nós vamos visitar o céu, visitar o seu próprio coração. Então quebra todo esse poder. Mas vamos lá. Eu fiz um parênteses para falar disso, que eu senti. Agora vamos lá. Adão, quando ele tinha todo esse poder, toda essa capacidade espiritual, só que ele escolheu ser independente. Ele escolheu pecar. Tanto Adão quanto Eva. Eles escolheram pecar. E aí, quando o pecado entrou no mundo, nós perdemos essa capacidade que os cientistas dizem que a gente anda só com 11% da nossa capacidade, 12%, dependendo do número que eles falam. Quando o pecado entrou no mundo, entrou o quê? Entrou a doença. Não existia doença antes do pecado. Dá uma folha aqui para ele, pro Lucas. A folha e caneta. Entrou a doença. Entrou a morte. Pobreza. Tem mais um que eu sempre falo, que a morte, doença, pobreza, sumiu esse aqui. Daqui a pouco vem. Daqui a pouco vem esse quarto aqui. O Espírito Santo está escondendo nos mistérios. Inclui aí, de alguma forma, não é essa quarta, essa eu realmente esqueci, daqui a pouco ela vem, mas eu quero que você inclui aí tudo questão que envolve confusão emocional e mental. Coloca confusão emocional. Porque, por exemplo, depressão, ansiedade, angústia, tudo isso só vem depois do pecado. Imagina alguém que tem toda a provisão de Deus para tudo. Vai ficar ansioso? Tudo. Espiritual, emocional, não tem como. Tudo isso entrou só depois do pecado. Quando Jesus fala, eu vim para que vocês tenham vida em abundância, ele está falando de algo interno que vai refletir no externo. Então a abundância é aquela sensação de plenitude em qualquer circunstância. Porque você tem a vida de Deus. É só a gente olhar para o modelo. Quem é o modelo? Jesus. Você viu Jesus preocupado? A única coisa que você viu Jesus foi muito triste quando ele estava próximo da cruz. Mas você não vê ele preocupado, angustiado. E a tristeza dele sempre envolvia o outro. Você percebe? Quando Jesus ele chora, a vez que a Bíblia cita, né, que Jesus chorou foi por causa do quê? Da morte de um amigo. Não era pelos problemas e conflitos dele. Por quê? Porque ele tinha uma certeza interna de que Deus estava cuidando dele. Deus cuida de tudo. Se eu tenho certeza de algo, logo não existe
espaço para angústia, depressão, tudo isso. Então tudo isso entrou depois do pecado. Eu não estou dizendo que tudo isso é demônio, tá? São coisas bem diferentes. Tudo isso entrou no mundo depois do pecado, o que envolve várias esferas. Por exemplo, pecado espiritual. Quando o pecado entrou no mundo, a primeira coisa que nós perdemos: intimidade. Porque nós fomos separados de Deus. O pecado entrou no mundo, fomos separados de Deus. Todo mundo nasce morto espiritualmente. Certo? Então todo ser humano é separado de Deus. Até que ele crê em Cristo. Então nós temos a alma governa e o corpo. Mas espiritualmente nós estamos mortos. Segunda coisa, alma. Nós vemos na Bíblia. Primeiro, separação espiritual. Segunda coisa, quando o pecado entrou no mundo, foi a primeira vez que eles sentiram culpa e vergonha. E medo. Foi a primeira vez que Deus chega, onde tu estás, Adão? E ele ficou com medo de Deus por causa da culpa do pecado, que fez com que ele sentisse vergonha. E ele foi e se escondeu. Então, o pecado também afetou o quê? A alma. Emoções. E o corpo, que são as doenças. Inclusive, uma das coisas que afetou o corpo foi o aumento das dores de parto, que é citado lá. E a terra. Afetou a terra também. Lembra que ele disse para Adão? Maldita é a terra por causa de ti. E agora você vai ter que, para ter provisão, você vai ter que suar. Vai ter que ralar. Tudo isso aconteceu com o pecado. Ok. E aí você viu o que aconteceu depois, certo? O pecado veio, primeira coisa. Um irmão mata irmão e segue. Por que vem esse nível de... Deixa eu usar a palavra certa. Destruição. Esse nível de destruição em toda a humanidade. Por quê? Não é simplesmente porque o diabo é mau, mas porque nós nos tornamos egoístas. Porque antes o espírito governava a alma. Quando o espírito morre, o que acontece? A alma passa a governar. O ego passa a governar. E aí eu passo a fazer as coisas para meu ego. Por isso que nós vamos... Quando eu chamei o Rafa, que tá aqui, que eu já apresentei para vocês, eu falei assim, irmão, quero que você participe conosco, eu quero que você ore por esse evento. Ele trouxe uma chave muito importante, que Deus deu para ele, que é aonde é para entrar agora. Porque a maioria de nós, é o primeiro momento que você tem de se arrepender agora. Nós buscamos cura por quê? Por que você quer ser curado de suas emoções? Bem-estar. Mas o quê? Por que você quer ser curado desses... Por que você quer vencer a depressão? Por que você quer vencer as crenças limitantes? Por quê? Por quê? O pessoal do Zoom manda no chat aí. Por quê? Por que você quer ser curado? Para viver uma vida plena em Cristo. O que mais? Ter acesso sem culpa. Por que mais você quer ser curado? Vamos, gente, fala. Agora é a hora de falar. Aqui você pode falar mesmo, não precisa pôr o microfone não. Vocês falem aí no chat. Viver sem medo. Para nossa salvação. Para acessar aquilo que é meu por direito. Desfrutar. Desfrutar de tudo que Cristo fez. O que mais? Por que mais vocês querem ser curados? Ele falou que é difícil a questão de cura a presença do Pai. Lembra? O Ademir. Não precisa de mais nada, entendeu? Sim. A presença de Deus. Para você sentir a presença de Deus. Cada vez mais. De forma leve. Porque essa pergunta, ela ressalta algo muito importante, que está muito oculto. Sabe qual que é? Egoísmo. A maioria de nós só quer, eu quero meu bem-estar. Eu quero desfrutar. Eu quero prosperar. Eu quero sentir mais. Percebe? Eu não estou dizendo que esse sentimento, essa frase, o querer isso é ruim. Não. Não é ruim. Se Cristo conquistou para você, você tem direito a isso. Só que essa palavra, que foi muito deturpada também pela religião, a palavra santidade. O que é santidade? Para que Deus possa fluir na nossa vida de forma total e completa, é necessário pureza. Pureza.
Uma das coisas que foram muito deturpadas pela ideia da graça, o pessoal distorceu a mensagem da graça, é que a mensagem da graça é uma permissão para que eu peque. É uma distorção total. Na verdade, a graça é o que te dá poder de vencer o pecado. Qualquer pecado. Só que, cada vez mais que eu tenho uma ferida, mais o meu templo é um lugar distorcido de habitação de Deus. Isso é muito pesado. Por que eu quero ser curado? Eu tô dizendo pra vocês porque quando eu busco cura também, eu quero ser curado porque eu quero prosperar, eu quero viver tudo que Deus tem pra mim. O primeiro processo de cura deve ser o quê? Nos tornarmos uma casa mais saudável para o Pai habitar. Porque se eu tenho um conflito de timidez, por exemplo, mas timidez relacionada, não a timidez natural, aquela timidez do temperamento, mas a timidez que é causada por um conflito, que faz a pessoa ter medo de falar em público, por exemplo. O medo de falar em público. Tudo isso é causado por uma ferida. E toda ferida vai levar para o egoísmo. Toda ferida. Porque numa ferida emocional, eu começo a me tornar cada vez mais egoísta. Então, se eu fui ferido, fui abandonado pelos meus pais, aí eu começo a pensar, ninguém me ama. Pode ver que o centro vem pra você. Vai vir sempre pra você. Eu não mereço isso, eu não fiz aquilo. Porque nós olhamos uma pessoa, com um discurso vitimista e nós pensamos que ela é humilde. Eu não mereço tantas coisas. Não, é egoísmo. Não, mas eu sou pequenininho. Nós somos menores. Isso, pra quem que... Quando a pessoa tá falando isso, ela tá chamando atenção pra quem? Egoísmo. Porque a gente pensa que humildade é diminuir. Não é. A humildade é, então, eu tenho que me elevar? Não é. Quanto mais humilde você for, você não vai se achar mais que ninguém e nem pensar que é menos. Você vai pensar menos em si. Você tirar a atenção de si. E a atenção volta para quem? Para Deus. E depois de Deus volta para quem? Para o outro. Então a ferida emocional, por que eu preciso ser curado? Porque eu preciso me tornar cada vez uma habitação mais saudável para Deus. Isso é santidade. Porque uma pessoa que vive no pecado, seja ele qual for, álcool, sexo, droga, mentira, se ela ela conheceu Cristo, ela não quer viver isso. Ela só vive isso por falta de entendimento. Se ela pudesse escolher, ela seria santa. No sentido comportamental, porque santa ela é. Se ela fosse... Não, eu não teria pecado. Se você pudesse hoje não pecar mais, não ter nenhum comportamento distorcido, você falasse, claro, eu quero esse caminho. Mas por que eu não consigo? Ferida. Eu tinha um pecado muito forte sexual, como muitos de vocês conhecem a minha história, mas tudo foi relacionado por causa de uma ferida. Um abuso sexual e de ver uma cena, que hoje acontece com muitas crianças, né? Ver uma cena de sexo que não era pra ver na idade que eu tinha. Isso despertou algo em mim, criou uma ferida e me fez me aprofundar e me inclinar. Aí algumas pessoas falam assim, mas eu sofri o abuso e eu não fui para essa área. Mas talvez você foi para o contrário. Repressão. Mas aí sabe de onde vai vir a repressão, o problema? O relacionamento. Ela não vai vir, às vezes na sua repressão você não vai... não vou sair para ficar com vários homens, eu não vou sair para ficar com várias mulheres. Ok, show. Mas na hora que você casar, esse conflito vai aparecer. Na hora que você estiver no lugar para você ter uma relação sexual saudável, ele vai aparecer de outra forma. Mas ele vai aparecer. Então, a ferida faz com que nós nos tornamos egoístas. Porque fala de alma. Fala de eu me torno o centro das atenções. Seja o centro como alguém positivo, seja o centro como alguém negativo, eu ainda sou o centro. Como eu saio desse lugar? É muito difícil sair desse lugar. É bem difícil mesmo. Precisa ter um desejo muito profundo. Que é começar a enxergar as coisas da perspectiva de Deus. Então, o pecado fez de nós o quê? Egoístas. É por isso que o mundo foi para esse lugar. A nossa vida... Por isso que Paulo fala, não lembro o texto agora, só lembro que é capítulo 5, versículo 15, mas eu não lembro se é 1º ou 2 Coríntios. Que Paulo fala o seguinte, que Cristo morreu por nós para que nós não vivemos mais para nós mesmos. Esse é um princípio final de uma vida
de quem é filho. Não é mais sobre o que eu quero. É sobre o que ele quer pra mim. Uma pergunta aqui, ó. Só sobre a questão da humildade. Então, pra mim só poder entender, a questão da humildade é a aceitação de ser como eu sou pra ouvir a palavra de Deus? Aceitação de como eu sou pra ouvir a palavra de Deus. Não tentar ser egoísta e pensar só no que eu quero, mas sim aceitar como eu sou pra poder escutar a palavra dele? Depende do qual é a sua definição de quem você é. Por exemplo, essa frase ela tá certa, vai depender do contexto. Quando aceitar quem eu sou, vai depender de quem você acha que é. E aí eu te pergunto, quem você acha que é? Não pode pegar com o microfone. Quem você acha que você é? Assim, mas na questão de não ser humilde e pensar mais nos meus pensamentos. Porque assim, se eu não quisesse vir hoje, eu falaria pra mim mesmo que eu não iria querer vir e eu falar assim, não quero ir, pronto, acabou, não importa a palavra que eu escute ou alguma pessoa que queira falar que eu não quero vir, Sim. eu não quero vir. Certo. E só aceitar o que eu quero ouvir. Sim, então é desse lugar que você está falando. Então, Isso, é não aceitar isso, o que eu quero, mas sim a perspectiva do que Deus quer pra mim. exato. Show. Esse é um caminho de humildade. Esse é o caminho de humildade. E aí, claro que, cara, nós vamos entrar em outras coisas, que é... Eu vou deixar aqui. Profético, hein? Pera aí. Deixei o microfone na mesa que o cara queria falar. Bom dia, pessoal. Eu queria uma dúvida referente ao crescimento. Como que você pode não ser egoísta mesmo querendo crescer? Porque a gente tem que crescer primeiro antes de alcançar vidas. Certo. Então, como não ter esse tipo de egoísmo de você investir tanto em você e acabar... Não tem como, o meu propósito não é esse, mas eu tenho medo de eu investir tanto em mim e esquecer de cumprir meu propósito. Perfeito. Você profético 2 vezes. Eu ia falar isso. Para que eu seja humilde no nível correto, eu preciso ter uma imagem de Deus correta. Porque quando eu falo assim, você tem que olhar menos para si, menos para o outro, se o cara olha Deus como um carrancudo, aí acabou. Ele vai ter uma vida tipo assim, não quero mais nada, nasci para ser pobre, vou fazer voto de pobreza, não tenho que ser ninguém. Não é esse lugar. É assim, é quando o seu coração ele se desapega de tudo. Mas ao mesmo tempo que ele se desapega, você sabe que Deus quer o melhor para você. Porque você tem uma visão correta de Deus. A primeira visão correta de Deus que a gente tem que ter é Deus é bom. E essa foi a maior distorcida. Deus é bom e Deus é amor. Se Deus é bom e Deus é amor, ele deseja o melhor para você. Os pensamentos que você tem nem chegam perto dos que ele tem para você. Certo? E na verdade, a falta de humildade já vem de uma ausência de uma imagem de Deus correta. Porque quando eu não... Por exemplo, eu não enxergo Deus como um provedor. O que eu vou começar a fazer? Se eu não enxergo Deus como um provedor, o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a buscar como me prover. Mas isso, o que acontece? Eu vou começar a fazer curso e tal, e a gente vê a pessoa que faz curso, que faz isso, que faz aquilo, como algo bom. E realmente é. O que muda? O coração. Por que você faz? Ó, por exemplo, no meu ramo, é um ramo conflitoso para você cobrar, cristão, certo? Eu tenho mentoria individual. E minha mentoria individual, para dependentes de áreas, não é baixo. Dependente, tem um que, para algumas áreas, é quase nada. Mas esse dia eu estava conversando com a minha esposa sobre esse fator. Que Deus me deu um sonho, e nesse sonho, é uma coisa mais pessoal, que eu não vou abrir, eu entrei um pouco em conflito nesse assunto. Aí Deus foi e deu a resposta para minha esposa. Que eu falei assim, amor, eu tive um sonho que eu comecei a entrar em conflito sobre os valores dos meus produtos. E Deus foi e deu a resposta para minha esposa, que ela veio falar comigo, aí eu entendi o sonho não tinha nada a ver com os valores. O sonho, Deus falava assim para ela, você pode cobrar 2 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil. Você pode cobrar o que você quiser. Eu quero saber... Eu quero saber aonde está o seu coração. Não tem a ver com o valor. Você percebe que até aí já volta para uma escassez. Porque pensa o seguinte, se eu cobrasse nesse evento R$99, mas, R$99 é um suave, pagar os custos e tal. Se eu cobrasse R$10 mil, aí você falou, não, ele já tá com o coração no dinheiro.
Você percebe que você define o meu coração pelo valor que eu cobro. Entende? Não tem nada a ver. Por exemplo, você é empresário, você faz consultoria. Eu vou cobrar R$1.000, porque eu não quero ter o coração no dinheiro. Não tem nada a ver com o valor. Porque se você cobrar 15 mil e você não tem o coração no dinheiro, não tem nada a ver com o quanto você cobra. Tem que a ver com onde está o seu coração. Porque Se Deus pedir para dar 10 mil para outra pessoa, você daria? concluindo que minha esposa tá aqui pro pessoal do Zoom, tá? Que ela me deu. É muito bom ter esposa, gente. Maravilhoso. O homem é muito tapado, mano. A minha esposa sempre me alinha. E ela falou assim: qual é a evidência? Qual que é a palavra evidência? Não sei se a palavra evidência tá meio. Mas o que Deus mostrou pra ela depois? Ela falou assim: não tem nada a ver com o valor. A pergunta é onde está o seu coração. Aí Deus fez uma pergunta pra ela. Se eu cobrar 15 mil numa mentoria e eu te pedir os 15 mil. Assim, eu vou lá e cobro 15 mil numa mentoria com o Pedro. Aí o Pedro foi lá e fez o Pix pra mim. Aí Deus fala assim: agora você vai lá e doa pra tal pessoa. Se o seu coração não tiver no dinheiro, se tiver em Deus, na verdade, o que determina o seu nível de rendição é quanto mais rápido você responde. Por exemplo, sua rendição deve ser uma rendição, mano, meu nível de rendição é 50%. Você vai esperar uns 5 dias, sabe? Tipo, você vai ficar brigando com Deus. Vai falar assim, você vai falar assim: Deus, você tem certeza? Não é o diabo não falando no meu ouvido? Se você é rendido, caiu o dinheiro na conta, Deus fala, você manda, você não pensa. Por quê? Tudo vai voltar pra quem, onde está o seu coração. Deus é o seu provedor? O que é 15 mil pra Deus? Porque o que eu penso? O que você tá falando? Às vezes você pensa, 15 mil pra muitos de vocês é um dinheiro, tipo, pra alguns não é pouca coisa. Mas 15 mil, você pode pensar o seguinte: eu tô falando 15 mil numa pessoa que não tá, que 15 mil vai fazer falta. Tá? 15 mil assim, 15 mil paga todas as minhas dívidas, mano. Tipo assim, na hora que essa pessoa tá fazendo Pix, você tá pensando, vou pagar aquela. Tudo que tá atrasado. Já tem endereço pra tudo. Não tem? Tem endereço pra tudo. Não cai dinheiro assim, tipo, Só que na hora que você fala assim, vou pagar aquele fulano vai parar de me encher o saco, vou conseguir jantar com a minha esposa, você começa a arquitetar tudo. Aí Deus vem e fala, entrega. Eu não tô falando de alguém que 15 mil tá sobrando, tá? E o que tá sobrando também tem que ser rendido. Mas eu vou trazer pra cá, porque às vezes você pensa 15 mil, você fala assim, 15 mil, cara, tá sobrando esse dinheiro. Não. 15 mil pra alguém que tá cheio de dívida. Vai acertando as coisas, sabe? Aí Deus fala assim, entrega. É aí que você define seu coração. Entende? Por isso que Abraão foi foda. Não tem outra palavra pra Abraão, mano, na moral. Não tem outra palavra do que foda pra Abraão. Confiar cegamente em Deus. Em Deus. Porque se ele é o meu provedor, aí entra duas coisas. Primeiro, quando você confia cegamente em Deus como seu provedor, outra coisa vai acontecer. Você vai desapegar de tudo que é material. E aí sabe o que vai acontecer quando você desapega de tudo que é material? Você vai ter tudo que é material. Porque você é desapegado. Entende? Deus só pode confiar em você. Entende? Cara, quando você se apega, seu coração vai para aquele lugar. Logo, se seu coração vai para aquele lugar, seu coração sai de Deus. Aí você sexa a parada. Mas quando você, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 1 milhão, Deus falou, você é um cara desapegado. Mas e amanhã? Minhas mãos, quem é minha mão? Eu sou uma palha nas galáxias do universo. Se Deus não cuidar de mim, acabou. Se Deus não cuidar de mim, então, ele vai dar um jeito. Mais uma pergunta. Geralmente, a gente tem também a questão, por exemplo, de querer a aprovação das pessoas, e aí tem algumas pessoas que dão mais do que deveriam, porque sente que precisa ajudar todo mundo. Como eu vou saber distinguir aquilo que Deus está pedindo para me entregar, ou se é vontade minha de querer ajudar as pessoas? Perguntas afiadas. Deus separou esse momento para... Daqui a pouco eu vou abrir pro Zoom aí, tá, gente? Calma aí.
Esses dias, meu psicólogo, ele perguntou pra mim assim: Abner, como você tem certeza que Deus te mandou fazer isso? Não, por que você fez isso? Falando numa situação específica. Eu falei, porque Deus me mandou. Aí ele, mas como você tem certeza que Deus te mandou fazer isso? Eu falei, porque ouvir a voz de Deus não é um evento pra mim. Eu ouço todo dia. Então eu conheço a voz dele. É algo natural pra mim, não é assim, nossa, Deus falou comigo. Uau! Eu ouço Deus todo dia, mano. Não vou falar todo dia, mas é um costume, tá? Vou falar todo dia. Eu já parei pra pensar isso, eu quase todo dia eu ouço mesmo, mas pode ter um dia que não. Então, é algo natural pra mim ouvir Deus. E você fez uma pergunta importante, porque não é sair doando. Porque se você sai doando, você pode estar doando de motivos egoístas. Egoístas. Emocional, volta pra onde? Egoísmo. Paulo falou assim, se eu pegar todo o meu dinheiro e dar aos pobres e não tiver amor, vale porcaria nenhuma. Aí entra uma questão, se você doar, é a minha visão, tá? Se você doar 15 mil pra alguém, não é por amor. Você só doou. Eu quero ser generoso com essa pessoa por bondade. Vamos pensar assim. E não foi por amor em Deus. Por exemplo, você pensa assim, irmão, quanto mais eu dou, mais eu recebo. Não é a lei da semeadura? Então eu vou doar. Eu acredito plenamente que na terra você vai colher. Aí você vai chegar no céu peladinho. O que é pelado? A Bíblia fala que nós vamos ter vestes de linhos finos, vestes de linho finos, e os linhos finos são as obras dos santos. Ou seja, é lógico que pode ser uma ilustração, mas vamos pensar na recompensa. Nós estamos construindo tesouro no céu através do que nós fazemos na terra, certo? Então, se tudo que você faz na terra que não é pelo amor, não vale nada no céu. Não entra no céu. Você vai chegar no céu sem nada. Você pode ser rico aqui, mas no céu, nada. Só se você fizer pelo amor. E não é o amor humano, porque o amor humano também é egocêntrico. Como que eu sei que eu estou num amor divino? Quando eu não espero nada em troca. Nada em troca. Nós fomos esses dias almoçar e eu e a Mayara, nós estamos vivendo um momento tipo de sobrando dinheiro, certo? E nós fomos almoçar esses dias, nós ficamos 7 meses sem carro. 7 meses sem carro. Aí nós conseguimos alugar um carro. Até nós ia na padaria 3 vezes no dia. Só pra poder sair de casa. 3 vezes no dia nós ia na padaria. Aí esse dia nós fomos fomos jantar. Aí a gente estava lá comendo, ela e o Anthony. Aí entrou uma pessoa que é do nosso passado, né? Que eu já tive envolvimento, uma mulher que também já discutiu com ela. E discutiu pelo meu motivo. Até antes da gente ter relação de namoro, né? E aí quando a pessoa entrou, quando eu vi a pessoa de longe, eu falei, eu tenho certeza que ela vai sentar do nosso lado, eu tenho certeza. Eu sabia. Aí eu peguei o Anthony, porque o Anthony não para quieto. Eu peguei o Anthony e falei, mano, vou ficar lá andando no shopping com ele até a comida chegar, porque não dá pra ficar com ele aqui. Aí saí, eu olhei pra pessoa, na hora que eu olhei de longe, sentou do lado da Mayara. Só que a Mayara não viu, porque a Mayara tava no celular aqui. Aí a pessoa sentou. Aí, beleza, chegamos lá, conversamos e tal. A Mayara falou, oi, aquele negócio, oi, tudo bem e tal. Aquele negócio meio desconfortável. Aí comemos tal. E no final, na hora que a Mayara saiu pra ficar com o Anthony, eu ia pagar a conta. Aí no final, sabe quando você tá sozinho, você começa a pensar uns bagulho absurdo? Tipo assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Para um dia pra pensar nas coisas que você faz sozinho, que você vai ver. Eu pensei assim, ó, eu vou pagar a conta, na hora que eu vou pagar a conta, eu vou fazer uma piada com eles. Porque era um negócio desconfortável, mas não era alguém que a gente tinha algo contra, sabe? É alguém que já tinha resolvido a situação. Aí eu falei assim, vou fazer uma piada com ele, vou falar, eles vão pagar. Eu falei, vou fazer isso, vai ser engraçado e tal. Tudo pensando sozinho. Na hora que eu fiz isso, o Espírito Santo falou assim, ao contrário. Aí você vai ter que pagar a conta dele. Aí eu, mãe, meu Deus do céu. Pagar a conta pra alguém que você ama e tem no seu convívio, mano, é de boa. Pagar alguém que você já teve um conflito, mano. Aí na hora que eu cheguei, falei, tá bom, né? Cheguei pra Mayara, tudo eu faço. Amor, seguinte, chega aqui. Mas o detalhe é a cara que você tava, né? A cara de desconforto que ele tava, gente. Ele Nossa, tava assim. desconforto. Como é que eu vou falar pra ela isso? Aí eu falei assim: Deus mandou ele fazer alguma coisa. Ele, amor, eu falei: só faz. Eu cheguei pra ele e falei assim: Só amor, Deus faz, mandou eu não pagar. quero. E a pessoa tava aqui do lado, né? Aí eu assim: amor, Deus mandou pagar a conta dessa vez só. Não. Aí ela: Deus mandou, faz. Aí eu chamei o cara, não falei pra pessoa que eu paguei, né? Chamei o cara, falei: quanto que deu a conta dele ali? Aí o cara falou o valor.
Falei assim, ó, paga o valor dele e fala que Deus mandou. Mas não fala pra ele. Aí eu catei, beleza, tchau, 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 tchau. Fui embora. Aí a pessoa passou a noite, mandou mensagem pra Mayara. Chave se você tá sendo generoso com alguém, direcionado por Deus. Qual que é a chave? A evidência. A evidência. A pessoa vai se sentir amada por Deus. Não tem a ver com você. Mano, dito e feito, a gente fez. Ela mandou mensagem. Ela não mandou mensagem pra mim, mandou mensagem pra Mayara. Mayara do céu, não sei nem como te falar isso, não sei como começar essa mensagem. Só que, resumindo a mensagem, eu me senti muito cuidada por Deus naquele dia. Porque eu estava num dia mal, num dia ruim, tinha discutido, tava mal-humorado. Eu saí pra distrair um pouco, porque meu dia não tava sendo muito bom. E aí eu me senti amada por Deus de vocês estarem fazendo isso. Eu olhei pra cara dele e falei... Aí ela mostrou assim, aí eu falei, quando você é generoso no amor, a pessoa foca a atenção em Deus, não em você. Se você começa a ser generoso, mas Deus não te mandou fazer nada, muitas vezes vai acontecer que a pessoa vai começar a depender de você. Você vai se tornar atenção. Ou também, amor, acontece do quê? De você criar a expectativa de ter um retorno daquela pessoa. Porque quando você faz porque Deus falou, você fala, só obedeci, tá aqui. Isso. Quando você faz e não é algo que Deus gerou em você, você fica na expectativa, será que essa semente vai frutificar? Será que vai vir dessa pessoa? Será que vai vir de outro? Será que vai vir... Ou a pessoa nem te falou nada, mas a pessoa nem agradece. Né? Nossa, mal agradecido, não vou abençoar mais. A pessoa agradece. Tem a pergunta ali. Então... tem outro aqui, né? Eu pensei que você tinha pegado esse, foi mal. Oi, bom dia. No mesmo assunto, existem diferenças de você fazer por compaixão e a diferença por dó. Sim. Porque a compaixão até você de ajudar a pessoa a sair daquela situação. Uhum. E a dó é você ficar carregando ela nas costas e você não ajuda em nada. Sim. Isso às vezes eu não sei. Não sabe diferenciar. Porque me toca, assim. Às vezes eu acho que é emocional e muitas vezes já foi também espiritual, que Deus tocou em mim para ajudar certa pessoa, fui lá e ajudei. E muitas vezes eu acabei fazendo e a resposta não foi legal para mim. Você se meteu porque você quis, tipo assim, sabe? Assim, meteu bedelho onde não foi chamado. Eu pensei que foi Deus. Certo. Uma ótima pergunta. Aí tem uma coisa que o meu trabalho como professor é ensinar você a ser ensinado pelo Espírito Santo. É maluco, né? Ensinar você a ser ensinado. Como que você faz isso? Espírito Santo, essa semana eu quero ser generoso, mas direcionado pela tua voz. O que o Senhor mandar fazer, eu vou fazer. Deus vai começar a falar. Porque coração frutífero tem um monte de lugar. Então Deus vai começar a falar, faz isso, faz isso, faz isso. Aí você se move, você se move, você se move. Quanto mais você se mover, mais você vai reconhecer a voz dele. Aí você vai saber diferenciar quando é a voz dele e quando é só a sua compaixão, sua dó, coisa do tipo. Não tem um caminho. O caminho é ouvir, até saber diferenciar quem é a voz de quem. E aí muitas vezes a pessoa ela ouve Deus para muita coisa, mas ela não ouve Deus para dinheiro. Então você precisa ouvir Deus em todas as áreas. Então hoje eu só sou generoso quando Deus me manda. Não só. Eu sei reconhecer lá dentro de mim quando eu estou sendo inspirado pelo Espírito ou quando eu vou fazer algo por amor mesmo, que eu não fui direcionado pelo Espírito. Mas eu fiz porque eu quis. Por exemplo, eu tenho moedas dentro do carro, porque eu gosto de dar para as pessoas do farol. A pessoa que eu olho assim, foi lá e dou. Mas Deus que me mandou? Não, eu quis. Mas eu sei a diferença de quando eu quis e de quando eu faço algo que Deus mandou. E já teve momentos também da gente andar com o carro com cesta básica no porta-mala. Sim. A gente comprava no mercado e deixava no porta-mala. E aí a gente falava assim, Deus, a pessoa que você quiser é a pessoa que vai receber esse... E aí já teve momentos da gente tá no Habib's, chegando no Habib's, aí o rapaz, o flanelinha, né, passando, aí ele pediu moeda, a gente não tinha moeda. Eu falei, amor, mas tem cesta. Será que ele aceita a cesta ao invés da moeda? Nossa, na hora que eu abri, ele perguntou pra ele, né, você aceita? A gente tem uma cesta básica e tal. Gente, o semblante dele foi, tipo, em choque. Ele pegou a cesta básica e ele ficava... Ele até esqueceu da gente. Ele pegou a cesta básica e ficou assim, meu Deus.
andando. Meu Deus, ele até esqueceu que a gente tava do lado dele. Ele foi embora assim, tipo, olhando. Meu Deus. Aí entrou eu e ele no carro chorando. Os dois. Pô, mano, acontece também. Bom dia a todos também. Mas nessa questão aí, a generosidade, vamos dizer, mesmo que não seja da vontade de Deus, você está fazendo intuitivo, de alguma forma não seria o próprio Espírito Santo, porque nem todo mundo vai ter essa questão da generosidade, não é? Ou todos que se movem pelo Espírito automaticamente tem que ser generoso? É assim, é que generoso não tem a ver com dinheiro. Tipo, todos que movem no espírito vai... Não, porque assim, eu trabalho na área de saúde e também lido com pessoas, né? Sim. E assim, eu me comovo muito fácil. A questão, poderia-se dizer que emoções, né? Sim. Eu já cheguei também, tirar do bolso sem poder um colchão inflável para um menino, um pneumático, que o menino ficou acamado, Sim. grande, e deitar num colchão comum. Não é viável, ele ia lesionar as costas, abrir feridas e tal coisa. E naquele intuito de ver aquela questão, eu geralmente sem poder, sem eu ter nem para mim, eu chegar e passar um cartão lá, comprar, e lá e no outro dia falar, tá aqui, ó, mãe. Sim. E a mãe pegou, levou embora, acabou. Mas aí, vamos dizer, eu não tive o retorno, depois eu não tive, vamos dizer, esse valor de volta. Por outro lado, eu tive, de outras formas, algumas outras recompensas, não monetárias, mas aconteceram fatos que eu acredito que uma coisa teve relação com outra. Ótima pergunta. É que assim, a gente novamente volta para uma correção da imagem de Deus no nosso coração. Não quer dizer que você mexeu suas emoções que não é Deus. Deus fala nas nossas emoções. É que nós temos a visão de que Deus vai falar, novamente, Tatiana, dá o colchão, né? Nós temos essa visão. Eu sei que Deus fala por todo o meu corpo. Emoções, imagem. Então, quando eu digo isso, eu tenho certeza que você ouviu a voz de Deus. Eu tenho certeza que você ouviu a voz de Deus. Mesmo que... Mas era a minha emoção. Deus fala com a emoção. Jesus curava porque ele sentia compaixão. Então, é o Espírito Santo inspirando a compaixão. Você percebe o nível de entrega e doação na vida do próximo? Para você pegar o que você não tem e dar pro próximo? Cara, isso não é gerado de forma natural, entende? A não ser que você é uma pessoa que seja muito mal emocionalmente, que acaba se doando pro outro e não doa para si. Pode acontecer também. Mas eu acredito que você ouviu Deus. E acredito que Deus fala nas nossas emoções. Às vezes, você vai ver a pessoa e vai se emocionar. E essa emoção é o Espírito Santo. É isso. Por isso que eu falo, é só a prática. Porque à medida que você pratica, você vai precisar correr riscos. E à medida que você pratica, você vai começar a reconhecer a diferença da voz de Deus. Mas entra uma coisa, eu não estou dizendo que você doar dinheiro ou uma ação, um abraço, abrir sua casa, colocar pessoas, tudo isso é generosidade. E o Espírito Santo não falou, você está errado. Não, logicamente que não. Porque você vai precisar correr riscos de qualquer forma. De qualquer forma. Só que o que eu digo, quando você está num lugar de amor, você não sei nem se existe essa palavra, acho que não, mas eu vou criar. Você é infrustrável. Se você se frustra quando não tem retorno, é porque não foi pelo amor divino. Porque o amor divino não espera nada em troca. Tá? Só espera um pouco o Sueli, que ele levantou a mão antes aqui. Vê se tá ligado aí. O problema tá com... Ui. Agora... mas na questão que você acabou de falar sobre bondade e ações. Assim, a gente tem uma porteira lá em casa, no condomínio, que ela parece ser bem amargurada. Uhum. E assim, minha mãe essa semana deu uma garrafa de água gelada pra ela fazendo 40 graus. E normalmente ela não tratava muito bem a gente, até mesmo quando minhas irmãs chegavam lá e são de fora. E assim, depois que minha mãe deu essa garrafa de água pra ela, pode não ser uma questão de um valor, mas sim uma ação de bom grado, já fez ela mudar totalmente a forma de como ela tratava a gente. Uhum. Então, pra mim, ações não é questão de preço ou valor, mas sim, que nem você mesmo falou, você coloca o coração na coisa que você tá fazendo. Sim. Ele definiu generosidade. O que é generosidade? Ações em prol do outro respaldadas por amor. Generosidade não é dinheiro.
E generosidade também não é doar coisa, às vezes, que vale dinheiro. Você pensa assim, não vou dar dinheiro, mas eu vou dar, sei lá, um presente, sei lá, uma Bíblia. Não é dinheiro, eu não tô pegando dinheiro e dando pra pessoa. Mas eu tô dando a Bíblia. Então eu tô sendo generoso. Se você pegou uma pessoa, trouxe pra sua casa pra tomar um café com você, conversar com ela, olhar no olho dela, isso é generosidade. Se você faz isso em prol do outro, aonde sai a generosidade? Aonde morre a generosidade? Aí tem uma palavrinha só que define isso aí. Nós estamos falando dela o tempo todo. Egoísmo. A generosidade, ela morre no egoísmo. E nós temos que tomar muito cuidado porque o egoísmo está em todas as esferas da sociedade, o tempo todo. Por exemplo, quando você ouve, uma das coisas que me irrita um pouco quando as pessoas me falam sobre network. Me irrita um pouco, porque eu percebo uma discussão totalmente egoísta do network. E eu não estou dando ruim, o network é algo divino. Mas o discurso é egoísta. Não, porque você tem que estar perto de pessoa certa, porque assim você vai crescer. Beleza. Meu irmão, ele fala bastante do network comigo. Eu falo assim, quando ele fala, eu ouço, porque tá certo. Só que eu falo com Deus. Eu falo, pai, eu quero sentar nas mesas certas. Nas mesas de pessoas que têm um coração em Jesus. E que de fato vão me romper. Por exemplo, o problema é escassez financeira. Eu quero sentar perto de pessoas que vão me livrar disso, mas que elas tenham o coração em ti. Porque se você sai da escassez financeira e vai pra ter dinheiro, mas o coração não tá em Jesus, você tá enrolado. Você tá enrolado. Eu queria que você esclarecesse, por gentileza. É assim, pegando o exemplo que ele deu, o exemplo que ela deu, eu acho que é uma coisa mais assim, você não vai pensar, você vai fazer, entendeu? Certo. Porque você vai ser literalmente movida pelas suas emoções por compaixão naquele momento. Mas eu já ouvi, eu queria só que você dissesse isso, é religiosidade minha ou não, talvez os outros irmãos aqui tenham já escutado isso, que às vezes quando você vai ajudar uma pessoa, é bom que você pergunte a Deus se realmente é para você ajudar aquela pessoa ou não, senão aquilo pode, assim, que aquela pessoa teria que passar por aquela situação e se você ajudar aquela pessoa, você pega a carga daquela pessoa porque você ajudou. Então, quando eu passei a ouvir isso, até bom estar falando sobre esse tópico, eu dei uma freada antes de ajudar em algumas coisas, não um exemplo da água, do colchão assim, mas eu digo de outras coisas. Sim. Parar para pensar se realmente, perguntar a Deus antes, pai, é realmente para ajudar aquela pessoa ou não? Isso é religiosidade da minha parte ou realmente esse seria o certo a fazer em situações mais específicas? Ótima pergunta. Pode. Exatamente. Exatamente. O que acontece? Até é o mesmo exemplo. Vou pegar minha filha, a mais velha. Tenho 2 netos. E assim, minha filha tá agora com o Iago tendo voltado para casa, os meus netos voltaram a ficar comigo. E antes eu não estava ficando com eles, porque quando eu voltei para Cristo, Deus foi sucinto comigo. Olha, eu preciso de um tempo em silêncio com você para você aprender a ouvir minha voz. Eu parei de ficar com eles. Minha filha falou assim, você é minha rede de apoio, eu perdi minha rede de apoio, você não tá me ajudando, você isso. E em momento nenhum, ela pensou em mim, assim do tipo, não, minha mãe não está bem devido à situação dela, então vou dar esse tempo pra ela. Não. Ela pensou, eu preciso de você para ficar com as crianças e pronto, acabou. Sim. Aí, o que aconteceu? O Iago voltou a morar comigo e era o Iago quem ficava com as crianças para ela enquanto ela estava trabalhando. E eles voltaram a ficar comigo por uma semana. Aí ela, não, mãe, eu vou te pagar, eu vou isso, eu vou aquilo. Primeira coisa que eu fiz, eu falei assim, Deus, eu estou melhor, o senhor sabe como que está a minha relação contigo, posso ficar com eles? Foi exatamente isso. A primeira coisa, mãe, eu preciso da senhora, eu preciso. Eu falei assim, Senhor, eu não quero ser egoísta. Eu quero, assim, que através deles eu consiga, assim, até me aproximar dela também para poder estar falando da palavra. Mas, assim, eu não quero fazer nada sem a sua vontade. E foi exatamente isso que ela falou. Então, assim, eu precisava completar isso porque foi muito, assim, é como se ela estivesse dentro de casa. Tudo. Olha a profeta aí. Eu acho que a resposta para essa pergunta é coração rendido. É a resposta para essa pergunta. Por quê? Quando eu falo ouvir Deus,
é algo muito sutil. Então, assim, eu vejo que o primeiro passo é esse. Esse é o primeiro passo que você está falando. Porque é o passo da pessoa que está confusa ainda. Tipo assim, mano, o que eu estou fazendo no meu ego e o que eu estou fazendo em Deus? A pessoa que está nessa confusão, esse é o primeiro passo. Deus, fala o que é para fazer. É para fazer? Esse é o primeiro passo. Mas depois você vai entender o que é fazer as coisas em Cristo e não mais em si. E aí vai ser natural. Você vai parar com isso, porque o seu coração é rendido e o seu coração já vai entender. Tipo assim, você tá andando, daqui a pouco você bate o olho, você não precisa nem nada. Você já sentiu o que é para fazer, porque o Espírito Santo já comunicou. Mas no primeiro passo é esse. O primeiro passo é esse, porque você precisa sair desse lugar de confusão, de ego. Então, depois que você começar a se mover assim, se mover, o seu coração tá rendido. O coração é de Cristo. Eu tô aqui, simplesmente tudo que eu tenho na minha mão é teu. Você vai começar a entender o que é que você faz em Cristo e o que não era. Aí vai ser natural. Você não vai precisar mais esperar para fazer a pergunta. Você vai começar a se mover em Cristo em todo momento. Certo? Deixa eu dar uma pausa nas perguntas.